Vamos passar agora para o tema de número 11, que é a fiscalização de obras de infraestrutura pelo Tribunal de Contas de Angola. É um estudo de caso, né? O Tribunal de Contas é a competência de auditoria à barragem hidrelétrica de Laúca de Sebastião Domingos. É de autoria do senhor Sebastião Guzar, né? E será representado pela conselheira Elisa Rangel Nunes. Em homenagem à nossa ilustre visitante, que é juíza conselheira do Tribunal de Angola, vou fazer um pequeno relato do seu currículo. Ela iniciou a sua carreira, como acadêmica. Com a palavra, a nossa juíza conselheira, doutora Elisa Rangel. Muito obrigada, senhora juíza conselheira, por dar-me a palavra. Bom dia a todos. Estou particularmente grata do facto de poder estar aqui e trago um abraço muito caloroso do Sr. Presidente do Tribunal de Contas de Angola, o Dr. Sebastião Gunza, que, embora tenha escrito o artigo para o livro que vai ser lançado amanhã, não pode estar entre nós porque está em convalescença. E então vim eu fazer o papel de Sebastião Gunza, apresentando o artigo que o Presidente do nosso Tribunal escreveu. Ora bem, o trabalho, o artigo que escreveu o Presidente do Tribunal de Contas de Angola é a fiscalização de obras de infraestrutura pelo Tribunal de Contas de Angola, estudo de caso do Tribunal de Contas e a competência da auditoria à barragem hidrelétrica de Laúca. Pode passar. Ora bem, neste pequeno artigo, o autor começa por relevar a importância que têm as obras públicas em Angola, porque, como devem saber, não sei se sabem, Angola é um país que esteve sujeito a uma guerra civil de imensos anos e houve muita destruição e, portanto, é um país que ainda se pode considerar em reconstrução. E por isso as obras públicas têm uma envolvência muito grande, uma importância muito grande em Angola, assim como os investimentos que permitem a realização dessas obras públicas. Portanto, que têm, como se diz ali, um alto impacto económico e social. Este estudo releva ainda, para além destas questões das obras públicas, o papel fiscalizador do Tribunal de Contas. Como sabem, Angola é um Estado unitário e o Tribunal de Contas de Angola é o Tribunal de Contas que trabalha para todo o país, fiscaliza todo o país. O caso de estudo que o autor nos traz é sobre a barragem de Laúca, uma barragem de produção de energia elétrica, portanto hidroelétrica, melhor dizendo, sendo que, já agora vou aproveitar, embora ele não o diga, Laúca é um termo quimbundo, que é uma das línguas nacionais faladas em Angola, uma das muitas línguas nacionais faladas em Angola, e que significa grande queda, ou queda. Isto em alusão a uma lenda de um animal feroz que, enfim, matava pessoas, etc, etc, pelas aldeias, e os guerreiros conseguiram fazer cair esse animal feroz. E então, daí que Laúca significa queda ou grande queda. E como irão ver nas imagens, portanto, Laúca, a barragem, de facto, a água cai de uma grande superfície para a planície. Bom, o autor traz um enquadramento jurídico-constitucional, faz referência, portanto, à Constituição da República, que contém 3 artigos fundamentais sobre a questão quer da obrigatoriedade de o Estado velar pela sustentabilidade ambiental, quer
também um artigo específico, que é o artigo 39, que faz referência ao ambiente, sobre o direito do ambiente. Portanto, a Constituição diz que o Estado tem a obrigação de preservar o meio ambiente, torná-lo sustentável, para que haja qualidade de vida, quer para os seres humanos, quer para a flora e para a qualidade de vida para a fauna. O estudo fala também na implementação do Plano de Desenvolvimento. Ora bem, esta barragem de Laúca iniciou-se em 2012 e começou a gerar energia em 2017, obedecendo ao que estabelecia o Plano Nacional, que vigorou entre 2012 e 2017. Atualmente existe o Plano Nacional de Desenvolvimento que está estabelecido no período de 2023 a 2027 e que faz parte de uma estratégia que Angola estabeleceu a partir de 2023 e que terminará em 2050. Chama-se, portanto, Angola 2050, Plano de Angola 2050. Falando do Tribunal de Contas e a fiscalização das várias obras públicas, há que dizer que o Tribunal de Contas de Angola adota 3 formas de fiscalização: preventivo, exerce através da emissão ou da concessão ou recusa do visto; a concomitante, que acontece durante a execução quer de atos, contratos ou mesmo a gestão financeira; e a sucessiva, que resulta através de julgamentos, de auditorias, melhor dizendo, resultando daí a responsabilização dos gestores por efetivação de julgamentos e desses julgamentos, naturalmente, que poderão resultar de sanções e mesmo a restituição daquilo que tenha sido mal gerido pelos gestores para coerente. Naturalmente que estes tipos de fiscalização vêm contidos na lei orgânica do Tribunal de Contas, que radica a sua missão desde logo na própria Constituição. A Constituição define o Tribunal de Contas como um órgão judicial, um órgão jurisdicional, e diz exatamente que o Tribunal de Contas é o órgão supremo de fiscalização externa das finanças públicas e de julgamento das contas públicas. Daí que se fala ali no modelo de controle externo napoleónico, porque o Tribunal de Contas exerce o direito através de julgamentos. O vínculo que mantém com a Assembleia Nacional é precisamente resultante do facto do Tribunal de Contas ser um órgão de controle técnico e a Assembleia Nacional, que é o nosso Parlamento, ser o órgão de controle político. E sempre que a Assembleia Nacional determine que há necessidade de averiguar se a conta, se a efetivação do orçamento foi bem realizada ou não, solicita um parecer ao Tribunal de Contas para que possa, de facto, fazer a sua avaliação política. Pode mudar, por favor? O estudo de caso, barragem de Laúca. Como podem ver, o local, Malange, Coisa Norte, são 3 províncias distintas: Malange, Coisa Norte e Sul. O local onde foi instalada a barragem de Laúca. O objetivo: energia elétrica para o país. Estes ministérios que estão aqui referidos tiveram um franco envolvimento na questão da realização desta barragem. O Ministério da Energia e Águas, que é
principal, digamos, responsável pela edificação da barragem, e o Ministério do Ambiente por causa do impacto ambiental que esta barragem, portanto, criou no meio circundante, quer relativamente às populações ribeirinhas, quer relativamente ao meio ambiente, portanto, à fauna residente, quer ainda mesmo relativo ao meio aquático. E o Tribunal de Contas teve um papel fundamental aqui, relativamente à avaliação dos contratos que foram submetidos. Em 2015, o Tribunal de Contas visou vários contratos para a realização desta barragem, contratos, alguns deles que tiveram que merecer algumas recomendações do Tribunal de Contas, mas ainda assim foram exatos e a barragem foi edificada, tem produzido os seus frutos, digamos assim, porque a energia que em 2017, a primeira geração de energia, seguiram-se a essa geração de energia outras formas de geração de energia. Pode mudar, por favor? E aqui está o aproveitamento hidroelétrico, a barragem da UCA. Aqui está, ainda em fase de construção da barragem, aqui já está a barragem, portanto, a queda, a tal queda que eu me referi, disse ela UCA, uma grande queda. E então, aqui está, portanto, a barragem da UCA, que está, como disse, situada portanto, abarca aquelas 3 províncias e gera energia para grande parte do país. Bom, o impacto ambiental. Agora, só para referir que, de facto, a legislação que se refere ao ambiente, a Lei de Bases do Ambiente, que é uma lei já de 98, quer a própria Lei dos Contratos Públicos, que na altura se chamava Lei da Contratação Pública e agora é a Lei dos Contratos Públicos, também refere que o estudo de impacto ambiental é obrigatório. Qualquer empreendimento, qualquer obra pública que seja realizada, que vise conturbar o meio ambiente, tem de apresentar um estudo de impacto ambiental. É obrigatório, senão não há licenciamento. Portanto, nesta questão da LAUCA, como referi, houve a preocupação de saber se as populações ribeirinhas iam ser afetadas ou não, porque teve que haver um desvio do curso do rio e, naturalmente, que um desvio do curso do rio afetou as espécies terrestres, afetou as espécies aquáticas. Contudo, ao que parece, não houve grande afetação relativamente às populações ribeirinhas, relativamente às quais houve também, terá havido também a preocupação de o Ministério do Ambiente promover uma consulta pública de modo a saber, enfim, o que é que as pessoas poderiam esperar deste empreendimento em termos de poder ou não haver afetação nas suas vidas. O autor faz aqui referência para demonstrar que, de facto, esta questão do impacto ambiental é muito importante para a sustentabilidade do ambiente. Fala aqui nas ODS e designadamente na ODS número 4, que se refere à educação, e a ODS número 15, que trata da vida terrestre. Portanto, tem a ver com estas questões do ambiente. Dá uma primazia fundamental, portanto, à educação, que, como sabemos, é o cerne de tudo. Sem educação não há desenvolvimento, sem educação não há crescimento económico, não há crescimento social.
e, por isso, ele considera que a ODS número 4 é, de facto, a base para as demais, o desenvolvimento das demais ODS. Impactos na biodiversidade e no ecossistemas, naturalmente que uma barragem desta natureza terá afetado, como já referi, e modificado o ecossistema, e desde logo foram identificados estes riscos que aqui estão: o risco de seca, o desvio do rio, a extinção de espécies e o próprio impacto social a que me referi, relativamente às populações ribeirinhas que poderiam ter, enfim, ter de mudar o seu curso de vida, a sua forma de estar, por causa deste empreendimento. Pois o autor traz-nos também estas referências do ESG e as normas do ISO, fazendo destaque para este padrão 31.000, que tem a ver com o risco, o 37.301 com a conformidade, e ainda o ISO TC 207, que tem a ver com a questão, portanto, ambiental. Diz-nos o autor que estas normas internacionais influenciaram em muito o direito angolano, a tal ponto que foi legislada ou foi publicada a Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas, a Lei 37/20. O autor considera que, de facto, essa lei foi publicada precisamente tendo como referência estas normas internacionais que se referem, naturalmente, ou que vão implicar, em termos do ambiente, vão ter de implicar, portanto, uma preservação, uma garantia, uma observância de um conjunto de procedimentos visando sempre a sustentabilidade ambiental. E a gestão ambiental, o autor considera que, de facto, é um conceito que deve ter o seu destaque, na medida em que só com uma gestão sustentável dos recursos ambientais é que nós, de facto, podemos preservar o futuro, as futuras gerações, a sua vivência, sem, enfim, prejuízos maiores, que, aliás, é o que nós assistimos hoje em dia, não é? Infelizmente, as guerras não têm fim, têm início, mas não têm fim, portanto, não está em causa saber se, de facto, tudo isto modifica ou não o ambiente em que vivemos, o espaço terrestre, que já começa a ficar curto, precisamente pelas agressões que, enfim, o próprio homem tem, já vou concluir, que o próprio homem tem registado desde sempre. E para concluir, portanto, a dizer que o Tribunal de Contas garante a legalidade e a sustentabilidade orçamental através de auditorias ambientais, usando as ferramentas que são necessárias e fundamentais para esse efeito, e que o caso Lauca pode ser apontado como um caso de boas práticas. Muito obrigada. Nós agradecemos aqui a participação da juíza conselheira, doutora Elisa Rangel, que trouxe a experiência do Tribunal de Contas de Angola. E o que a gente percebeu com a apresentação da doutora Elisa é que a questão da sustentabilidade do meio ambiente é um tema que está na agenda do mundo, né? É uma preocupação mundial, porque a questão das mudanças climáticas, a gente sabe que afeta sensivelmente a sociedade. E a gente percebeu também que o modelo, né, de Tribunal de Contas, ele também se assemelha muito com o nosso, na questão da fiscalização preventiva, concomitante, e eles chamam lá sucessiva, que é a posterior, eu acho que aqui fica o nosso, e que eu considero também importante essa obrigatoriedade
do impacto ambiental em toda edificação que vai ser feita. Parabéns, muito obrigada pela sua participação. Agora vamos para o item de número 12 da nossa